Então estamos no aulão número 2. No aulão número 1 nós falamos sobre o primeiro diagnóstico, que foi lá encontrar os idosos, conhecê-los um pouquinho, praticamos já algumas atividades com eles. E agora nesse aulão vamos falar sobre o terceiro e o quarto encontro que fizemos, ou seja, nós conseguimos entender mais, né, Nayara? Como é que eles funcionam. Então, às vezes o diagnóstico, ele não é nenhuma nem duas, né? Às vezes precisa de 4 vezes ou mais tempo para você entender bem o público e eles se vincularem. Que uma das coisas que nós percebemos é que agora eles estão bem vinculados a nós. Sim. Né? E eu percebi até mesmo que eles estão mais vinculados a Nayara também, porque antes a Nayara, como estagiária, vinha assim, tipo, né, ia acontecendo e tal, mas agora não, agora parece que eles estão trocando muita ideia com a Nayara também, então isso é bem legal, bem né? Gostoso. Bem gostoso. Então já integrou o nosso trabalho. E na aula número 1, né, na atividade número 1 que nós fizemos com eles, nós fizemos o recorte colagem e o desenho, 2 técnicas que nós já falamos. Então você pode olhar no vídeo número 1 essas técnicas. E na segunda nós fizemos a boneca e e fizemos a massinha, não foi? Que nós não comentamos. O origami, não foi? Foi a boneca e o origami? Acho que foi a boneca e a massinha. Que difícil lembrar depois que a gente não anota, né? Eu acho que foi o origami, depois foi o origami a gente fez e a boneca. Isso. Nesse dia nós fizemos o origami e a boneca. E no outro dia nós fizemos o pão. Mas a gente já tinha feito a massinha, então não foi o origami. Sim. Então no terceiro dia foi a boneca e a massinha, que fez eles desejarem, começarem a falar assim, queremos fazer pão, trazendo esse sentido de ser produtivo, de produzir aquilo que eles vão se alimentar. Que esse é um elemento simbólico, né? Você colocar a mão na massa, colocar a sua energia para depois você se alimentar, é esse processo de ser autocuidado, né? De ele mesmo dar conta dele. Então parece que tem esse desejo. Claro que o sabor do pão também é muito favorável, mas o desejo de produzir e se alimentar daquilo que produziu. Aí em sequência nós fizemos a aula o encontro número 3, que utilizamos então, fizemos o pão, né, com o auxílio das funcionárias da instituição, porque eu pessoalmente não sei fazer pão. Sabe fazer pão, né? Não sei. Então, como que foi essa programação? Então, elas fizeram a massa de pão, deixaram crescer, aí elas cortaram um tamanho igual para cada um e um potinho para cada um. Então, essa foi a organização inicial. Por que eles não fizeram o pão? Porque na atividade anterior, enquanto nós estávamos fazendo a massinha, comentaram que sabiam fazer pão, mas já fazia muito tempo, né? E também tem a questão do tempo da oficina terapêutica. Não dá para fazer o pão, esperar o pão, ia demorar muito tempo. Então o pão já estava pronto, cortadinho, e cada um foi fazendo, né, o seu pão. Quem não sabia fazer pão pediu ajuda para quem sabia fazer pão. De modo geral, as mulheres sabiam amassar, os homens não sabiam, então começou uma relação de espelho. Então um ficava copiando o outro, tentando fazer, não foi assim? Então começou a ter esse olhar para o outro. E ao mesmo tempo pedindo ajuda, trocando de lugar, né? Então gerou esse movimento que eu considero mais saudável, né? Deu uma flexibilizada. Sim, foi bem legal. Foi bem legal. E daí cada um teve que colocar uma marquinha especial para dizer que aquele pão era seu, porque toda massinha é igual, né? Então nós fizemos, cada um fez um cortezinho em um, fez 2 cortezinhos, fez um biquinho, fez um formatinho. Então cada um conseguiu colocar a sua individualidade ali no amassar o pão. E eles gostaram bastante dessa atividade. Eu acho que foi a mais saborosa. Né? E na sequência nós fizemos o origami, nós fizemos o tsuru,
Só que o que nós percebemos, né, Nayara? Que o tsuru era muito difícil. Isso, cansou eles. Muito No início. cansativo. Porque enquanto o pão estava assando, eu levei a atividade da dobradura. Mas o tsuru, ele tem muitas e muitas e muitas fases. Então fica muito difícil você utilizar isso nesse grupo de idosos, fazendo tantas fases. Eu já utilizei essa técnica várias vezes em sala de aula, com pessoas adultas e jovens, mais jovens, né? Porque elas conseguem se manter mais concentradas, elas conseguem manter mais tempo a relação de espelho, de conseguir copiar o que você está fazendo, né? Então você percebe que são poucas pessoas que têm dificuldade de copiar, mas ali nos idosos todos tiveram dificuldade de copiar. Tinha uns que tinham até dificuldade com as mãos, então a gente que tinha que fazer pra eles. Isso, nós E fizemos... demorava muito mais. E demorou bastante, assim. Então, por isso que nós começamos a considerar não fazer uma dobradura tão complexa, porque a gente sentiu que o grupo ficou pesado, né? Sim. Ele só ficou leve de novo depois que o pão chegou. É verdade. Depois que o pão chegou foi só alegria, né? Mas enquanto estava fazendo tsuru ficou pesado. E nesse dia eles comentaram bastante sobre serem produtivos, né? O que eles faziam. Eu não sabia fazer pão, mas eu dirigi muito tempo caminhão. Então comentaram de sua vida produtiva, né? Com esse símbolo que é o símbolo do pão, que é o símbolo símbolo do fazer, né? E aí nós fizemos, essa foi a aula 3. Quer perguntar alguma coisa sobre a aula 3? Que você sentiu? Foi bem tranquilo, foi uma das mais gostosas que a gente fez. Foi uma das mais gostosas mesmo. Tanto pra gente quanto pra eles. Sim. Foi bem legal. Foi. E na aula 4, já que nós conseguimos fazer o pão, mas a gente não consegue fazer todo dia. O origami, muito complexo. Então o que a gente pensou? Vamos resgatar o sentido de ser um grande sábio, de ser a pessoa não que é produtiva no sentido laboral mesmo, de trabalhar, de fazer, mas sim a pessoa produtiva em poder dar conselhos, transmitir a sua história, poder estar com a família e dizer para a neta ou para a irmã, para a filha, para quem for, né, parente, poder ter mais essa consistência de falar, né, de dar orientações, de passar para frente, né, de ser um centro da sabedoria, porque já passou por várias dificuldades na vida. Muitas deram certo, muitas deram errado, então ela sabe dizer pelo menos o que aconteceu na vida dela. Aí nós levamos o conto daquele, na verdade é uma parábola, né, do pescador. Quem não conhece, eu vou contar rapidão, né? Tem um pescador mais velho, que conhece como pescar. Então chega uma pessoa e pede um peixe para ele. Aí vem, né? Você não deve dar o peixe, você deve dar o ensinamento. Aí nós falamos um pouco sobre isso, né? Tivemos que fazer algumas analogias com a vida deles. Então, você é caminhoneiro e uma pessoa que também quer ser caminhoneiro. Então, você é a pessoa que tem o conhecimento e a outra pessoa não sabe. Então, você tem que ensinar ela a fazer isso. Daí começou a ficar claro a parábola que eu imaginei a princípio que todo mundo conhecia. Mas descobri que nem todo mundo conhecia a parábola e não tinha entendido a parábola do pescador. E a grande minoria. A grande minoria pensou sobre isso, né? Eu não sei. Talvez eu tenha que procurar contos mais antigos. Né? Ou da própria Bíblia, a maioria lá, acho que tem mais contato com a própria Bíblia, a Bíblia. E aí, também fizemos relação com aquelas pessoas que são sanguessuga, que não quer fazer nada, quer só receber o peixe. Aí cada um começou a contar. Então, porque meu irmão é assim até hoje. Porque não sei quem é assim, porque meu parente é assim. Então, parece que na família de todo mundo tem alguém que só quer receber o peixe, não quer aprender a... Uns até comentaram que era a ovelha negra.
É chamado de ovelha negra, né? A pessoa é a ovelha negra. Então, nesse sentido, nós começamos a olhar para outro ângulo da vida, né? Por quê? Porque nós queremos que eles, né? Queremos começar a puxar um fio de desenvolvimento, por isso que a gente faz um diagnóstico, para começar a puxar um fio de várias atividades que vão chegar a algum lugar. Até então, nós estávamos mapeando. Por isso que umas deram certo, outras deram errado e estava tudo bem, né? E ainda na sequência disso, eles fizeram com massinha de modelar, nós ajudamos a fazer os personagens, que seriam eles, a canoa, né? Até algumas pessoas fizeram cachorrinho, fizeram mais pessoas, né? A criatividade. Usaram a criatividade. Outros não, só fizeram o que a gente disse para fazer e ajudando e criando ali com ele. Então já percebe que eles não foram muito estimulados com isso anteriormente, né? Então não é tão simples para eles criar, ver aquele pedaço de massinha e imaginar que ela vai virar um corpo. Sim. Da onde? E eles ficavam bem espantados quando via já pronto, assim. Quando via pronto, né? Que a gente colocava até a cor do cabelo igual, bigode, óculos, né? Nós fizemos assim, e eles ficavam muito felizes de se ver. Então, essa é a característica, o objetivo dessa atividade, que eles começassem a se ver como estão. Inclusive, teve uma senhora com Alzheimer que eu perguntei qual era a cor do cabelo dela, e ela falou assim, a cor do meu cabelo é vermelho. Só que a cor do cabelo dela é branco. Né? Foi vermelho, hoje é branco. Aí eu falei pra ela, olha, o seu cabelo hoje é branco. E coloquei o cabelo branco dela. Nossa, faz tanto tempo que eu não me vejo no espelho. Então ela levou assim a conversa. Mas essa pessoa específica, ela já esqueceu em menos de 2 minutos o que era aquele boneco. E isso aconteceu, né, Nayara, que a gente percebeu. Quem tem Alzheimer ou uma demência já ali, nós ajudamos a construir o bichinho e ele, de repente, esqueci. Ele destruiu, né? Ele mexeu e não criou nada com aquilo, vamos dizer assim, não saiu para outro objeto, né? Ele só remexeu aquilo lá. E isso dá pra gente entender como as coisas são remexidas mesmo dentro, né? Tem uma imagem e essa imagem que eu tenho de mim mesmo, ela tá remexida, eu já não tenho mais ela. Mesmo que eu tenha ali um espelhamento, eu não consigo ficar com ela, ela se deturpa, assim como aconteceu com a massinha, né? Então, o que acontece ali na massinha não é à toa, é o próprio simbolismo do inconsciente, né? Se manifestando. Nós estamos ajudando, querendo criar um fio, mas ainda assim o inconsciente pode se manifestar de outras formas, que não vai estar no fio, né? E que mais você percebeu nessa hora da massinha? Foi um momento que eles foram bem criativos. Eu percebi que as mulheres, elas, na atividade do pão mesmo, elas não fizeram pão convencional, elas fizeram tranças e tudo mais, e fizeram a mesma coisa com as massinhas também. Fizeram mais pessoas, animais, elas fugiram do que a gente propôs pra elas. As mulheres fizeram muito mais, né? Fizeram várias pessoas, várias coisinhas, utilizaram a massinha de várias formas. Também fizeram um boneco, mas também de várias formas. E o que eu me surpreendi, porque foi eu que filmei, é que a maioria conseguiu se identificar com a pessoa. Esse daqui sou eu e tal. Mas as mulheres identificavam as pessoas como sendo outros. Davam nome de outras pessoas, não delas, né? Da neta, né? E inclusive teve uma que falou assim, não, eu sou a cozinheira do peixe, eu não tô aqui pescando, né? Então ela não se viu ali como a pessoa que pode ser o velho sábio. Ela é a velha cozinheira, mas ainda não aquela pessoa que considera que o seu saber é algo que pode ser transmitido. E então eu fiquei meio assim olhando, né, que situação de vida essas mulheres viveram, que parece que a vida delas ficou em segundo plano e sem valor para ela mesma. Né, de alguma forma me pareceu isso.
E até mesmo dizendo assim, o meu papel é fazendo isso. Aí algumas até me falaram assim, olha, Paula, o que eu gosto mesmo é de cuidar de casa, é de fazer comida, é de limpar a casa, é de cuidar de neto. Eu não gosto de fazer essas coisas com a mão aqui, esse artesanato, mas eu faço porque vocês são gente boa. Eu falei, nossa, que bom saber essa realidade, né? Que eles até se colocam a fazer, mas eles estão ainda olhando para aquele período que eles conseguiam fazer aquilo em casa, né? Então ainda nós estamos aqui trabalhando o desejo de fazer arte, com arte terapia, uma coisa livre. Ainda estamos trabalhando esse desejo. Eles parecem ser de uma geração que tudo tinha que ser muito, muito claro e óbvio, assim. Então, o meu lugar é esse, eu tenho que fazer isso bem feito. E vou permanecer aqui. Vou permanecer aqui. Aqui. Né? E a arte terapia, ela vai extrapolando isso e fazendo você se ver de várias formas, falando assim, nossa, eu posso ser isso aqui, mas também posso nesse meu momento fazer isso, nesse meu momento fazer isso, querer isso, querer aquilo. Então, eu acho que a palavra querer, olha, também vem no insight. Acho que a palavra querer está muito distante deles. Eles tinham que fazer. Não podia assim, eu quero, eu desejo, eu sonho para minha vida, né? Porque, por exemplo, eu sou psicóloga, arte terapeuta, e para mim eu tenho uma profissão que eu vou ficar velha fazendo isso. Mas e quando eu ficar velha mesmo, que eu não vou conseguir fazer isso, né? Que aí é o caso deles. Eu penso que eu vou continuar pintando, né? Daí eu vou viver só de fazer a arte mesmo e não vou me preocupar em transformar isso em profissão, mas vou querer ainda usar a criatividade. Você já se imaginou? Difícil, é difícil imaginar assim, idosa no futuro. Nunca fez uma linha assim de se imaginar para quando depois da profissão, depois que não tem mais jeito, mesmo você vai perdendo a autonomia, né? Querendo ou não, você vai perdendo. O que fazer, né? Como ocupar o seu tempo, como ser ainda alegre, dar conselho grande sábio, né? Você nunca pensou? Ainda não, mas muito bom, porque agora eu vou pensar. Eu já pensei, olha só, eu já pensei até o resto da vida o que eu ia fazer, né? Então, me parece que eles não pensaram também, e aí fica um tempão vago, né? Às vezes só lembrando do que fazia, não pensando no que faz, que é o nosso grande dilema aqui de como criar um fio que vai levar eles a ter o sentimento de que hoje ele está fazendo. Esse é o fio. De aceitar essa realidade. Isso. Esse é o fio que a gente tem que criar com eles. Hoje eles são produtivos, e produtivos de que forma? Como o velho sábio, é uma das possibilidades. Né? Então, como criar esse fio, anota aí, por favor. Como criar esse fio que vai fazer eles, né, com várias atividades, que vai chegar eles a ter talvez esse insight, né? E que mais? Ainda nesse dia nós fizemos a parábola, né, do pescador. Então eles fizeram o pescador, fizeram o barco, e também nós levamos uma dobradura bem simples para ver se acontecia, porque da outra vez não aconteceu com facilidade. Aí nós levamos o peixinho pronto, com poucas dobraduras, demos um peixinho pronto para cada um e demos uma folha para cada um para que copiasse aquele peixinho. Algumas pessoas conseguiram fazer tranquilo, né? Até fizeram o rabinho mais bonitinho do que a gente entregou. E outras pessoas ainda tiveram a dificuldade de copiar o que estava pronto, né? Então, essa relação de espelho, essa relação de lateralidade, dá pra perceber que não tá muito conexo dentro deles. Eu vi até uma rigidez, assim, quando viu que seria dobradura, já saiu da mesa. Não quis nem se abrir pra fazer. Talvez porque a anterior foi muito difícil, ou já
ai não, esse negócio aí não vou conseguir fazer. Né? Quando eu entreguei o peixinho, já falaram, não, mas eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer, eu não vou conseguir fazer. Foi o que eu mais escutei, assim, na hora de entregar os peixinhos já prontos. Olha que autopercepção negativa, né? Não vou conseguir fazer. Né? Já se fechando ali. Porque se fecha, quando você percebe que você não vai dar conta, geralmente você fala que você não quer, né? Sim. Né? Então outra sensação que a gente tem que dar pra eles, a sensação que eles dão conta de algumas coisas. Claro, eles não dão conta de tudo, mas eles dão conta de alguma coisa. Do que eles dão conta ainda? Aí, sabe que me deu um vácuo, né? Como que nós vamos levar ali, né, uma atividade? Eu cheguei a pensar em levar mandala, 2 tipos de mandala. Uma mandala já pronta, com desenho pronto, todo por dentro pronto, só para eles colorirem. Pensei, já me surgiu a terceira. Eu pensei nessa, para ver como eles vão reagir. Porque eu vi que eles têm bastante desenho para colorir lá. Tem. Né? Não sei se isso seria um atrativo. Daí eu pensei depois, na sequência, talvez usar, ao invés de usar o lápis convencional que eles sempre tem lá, usar alguma outra coisa para colorir. Eu não vi eles fazendo com tinta. Eu acho que a tinta ia ser... Uma mandala com tinta, então anota aí. Uma mandala com tinta. Eu pensei em levar, então, uma que fosse pronta e uma que eles criassem. Uma só o círculo. Dá a folha com o círculo e eles criam. Pode preencher dentro, pode preencher fora, né? Pra ver como fica, né? Qual que eles fazem. Então dá pra fazer as duas com tinta. E pensei numa mandala que eu vi uma sugestão. Você manda fazer uma mandala em MDF com os buracos assim, e cada um vai colocando uma cor de areia. Essa é legal. E depois tira. Essa vai ser bem legal, porque daí eu acho que eles vão ver que cada um participou e depois ver tudo pronto, eu acho que eles vão se aproximar bastante, assim. Sim. Então pode ser nessa próxima. Ou antes de começar com a mandala, me veio mais uma ideia do pigmento. Aquele pigmento ali, né? Ou a tinta bem dissolvida, bem dissolvida, a tinta guache bem aguadinha. Dá pra gente levar o papel grosso, que é o papel Panamá, molhar e pedir pra eles irem pingando, pra gente adentrar esse mundo da tinta. Pra que a tinta vá rolando lá e que fique coisas abstratas mesmo, né? Mas pra que eles se coloquem. E daí nesse mesmo dia, será que dá tempo? Porque o negócio é corrido, né? Às vezes, alguns dá, outros não, né? Ou só fazer esse, quem acabar a gente dá mais um, né? E conte a história, o que vê, qual é o nome que quer dar pra obra, né? Essa obra abstrata, nós fazemos o nosso painel, né? Vai ficar bem bonito esse painel. Já introduzindo também a tinta normal com o pincel, para ver se sai alguma coisa. Então, nós estamos introduzindo tinta. Como a gente vai introduzir tinta, a gente está pensando, né? Então, pode ser essa tinta aguadinha, o pincel que daí vai usar a tinta mais normal, né? Tinta guache normal, sem ser aguada. E daí, no outro dia, então no dia 1 introduz, no dia 2 nós podemos fazer a mandala, essas mandalas, uma já com desenho pronto e uma livre, né? E daí no dia 3 nós poderíamos fazer uma... olha aqui, porque daí para introduzir o próximo tema a gente tem que ir... Dá um spoiler. Tem que ir. Então, no outro dia nós poderíamos usar cola com areia, eles desenham com a cola, a gente joga areia e a gente colore dentro, ainda tinta e areia, tá vendo? Então, então nesse dia já dá pra fazer com a areia e a tinta. Então já tem o dia 3. Esse é o dia 3. Esse é o dia 2? Esse é o dia 2. O dia 3 é do MDF? Não, o dia 2 são as duas mandalas. Tá.
Coloquei 2 mandalas, só tinta, né? No dia 3, é isso, tintas. No dia 3, nós vamos pensar, né, no que eu falei, né, de fazer o desenho, colocar areia e cola e tinta, né, para colorir e dar nome, ver que formatos que eles fazem. E no dia 4, a mandala de MDF e só areia. Aí nós vamos fazendo avaliações para ver como que tá indo esse desenvolvimento, até para pensar as próximas. Eu já não quero pensar assim tão longe. Acho que de mês a mês nós conseguimos perceber o que fica mais agradável para todos. Legal? Alguma dúvida? Não? Então, gente, obrigada por participar desse aulão. Dúvidas? Mande no nosso WhatsApp, vocês já sabem qual é. E vocês sabem que nós temos o WhatsApp, que é um grupo, que é Instituto Paula Cardoso, que nós falamos sobre técnicas de arte-terapia. Cada semana uma técnica diferente. Temos o grupo do Telegram, que nós falamos especificamente sobre símbolos, inconsciente, psiquismo, desenvolvimento do psiquismo, e fazemos mandalas. E também temos o nosso Instagram, que é @mentoria.arteterapia, o nosso Facebook com lives diárias de segunda a sexta, às 18h45, sobre os símbolos, para você ir acompanhando e aprendendo os símbolos que estão aqui ao nosso redor e dentro de nós. E o que mais a gente tem? E o nosso canal do YouTube aqui, que você está assistindo. Então, curte. Quem sabe, semana que vem tem a próxima aula sobre como planejar oficinas, como fazer o diagnóstico, como pensar as atividades. Ok? Tchau, tchau!